Boa tarde a todas e todos. Estou aqui hoje com a Denise Razucchi. Ela é médica psiquiatra formada aí pela Universidade de São Paulo, pelo Instituto de Psiquiatria, e tem aí uma trajetória de mestrado, doutorado na Unifesp e um pós-doutorado em instituição fora. E hoje a gente vai falar sobre a economia na área de saúde mental. Então, queria começar, Denise, pedindo para você contar um pouco brevemente da sua trajetória profissional e acadêmica, né, já que você tem aí uma experiência também de pesquisa, e contar para a gente por que você acha que o tema da economia em saúde mental é importante. Olá a todos, obrigada pelo convite. Então, eu vou tentar resumir aí 33 anos de carreira em 1 minuto ou 2, tá? Bom, eu sou formada em medicina, em psiquiatria, e eu sempre trabalhei no SUS, em todos os tipos de serviço. Então, eu tenho uma vasta experiência clínica em saúde mental, principalmente com pacientes que têm doenças mais graves, psicóticas, etc. E eu sempre estive ligada à vida acadêmica, em dar aula e fazer cursos, e depois, com o tempo, eu fui cada vez mais me engajando na área da pesquisa. E quando eu fui para a Unifesp fazer mestrado e doutorado, foi o momento em que eu tive contato com a epidemiologia, saúde pública, políticas públicas de saúde, e foi aí que eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos nacionais e internacionais que falavam de saúde mental global, política global de saúde, a carga da doença, o quanto que a doença mental impactava do ponto de vista econômico e social, e eu fui me interessando por esse tema, e daí eu fui para a Inglaterra fazer meu treinamento nessa área de economia e saúde mental. E daí, quando eu voltei, eu resolvi montar um centro para pesquisa nessa área. Então, assim, eu acho que essa questão da saúde pública me trouxe uma perspectiva muito ampliada em relação à minha perspectiva clínica que eu tinha antes. Então, a pensar a saúde mental de uma forma muito mais ampla, né? E por que é importante a economia em saúde mental? Porque é invisível, os efeitos da saúde mental muitas vezes é invisível a olho nu, né? As pessoas sabem porque estão próximas a pessoas com problemas mentais, mas muitas vezes o que se olha é só para tratamento, para medicação, para uso de serviço, e só se avalia esse tipo de custo, esse tipo de utilização. Mas o impacto da saúde mental é fora da área da saúde também, né? Em termos de produção, em termos de estigma, em termos de exclusão social, na educação, tem vários impactos. E a saúde mental, ela impacta tanto em nível nacional, em nível empresarial e em nível individual. Então, o que acontece? Você tem um país onde a saúde mental é ruim, ou você tem muita gente sem cuidados, você vai ter um pessoal com menos produtividade, menos criatividade, uma sociedade menos participativa. Nas empresas, você vai ter mais absenteísmo, mais problemas de trabalho. E no nível individual, você vai ter menos oportunidade na vida, tanto para estudar, para trabalhar, para dar conta da sua vida, uma qualidade de vida pior, né? De um modo geral, causa um sofrimento muito grande. E quando a gente trata, quando a gente tem intervenção, você consegue reduzir esses impactos todos em todos esses níveis que eu falei. Então, é muito importante. A economia da saúde, ela vem lidar com essas questões, né? Enquanto você consegue reverter esse cenário, né? E então, é mais ou menos isso que me motivou a procurar essa área. Acho que eu falei. Muito legal, doutora Denise. Eu fiquei curiosa aqui, né, conforme você foi contando da sua trajetória, você atualmente ainda clinica ou você está mais dedicada à parte acadêmica e de pesquisa, né? E aí aproveito para perguntar também sobre qual que é esse centro de pesquisa, o que ele faz, qual que é a formação hoje dos membros que trabalham nesse centro e quais pesquisas que vocês vêm desenvolvendo. Uhum. Bom, eu pouco a pouco eu fui abandonando um pouquinho a área mais clínica e me dedicando mais à parte de educação e ciência e pesquisa, porque é muito difícil coordenar tudo. Hoje a minha atividade clínica é bem restrita, eu dou supervisão clínica para os residentes, às vezes eu faço alguns atendimentos ainda, mas é muito restrito. Eu não tenho consultório, eu não tenho mais já fechei essa atividade.
E a atividade acadêmica, eu dou aula em várias universidades, né? A atividade acadêmica me utiliza muito, né? Eu gasto muito tempo com atividade acadêmica e com pesquisa também. Então, assim, o Centro de Economia em Saúde Mental, ou SESM, ele está no Departamento de Psiquiatria da Unifesp, ele é um dos setores, e os nossos principais objetivos estão relacionados à pesquisa nessa área de economia em saúde mental, mas também capacitação, porque é muito difícil você ter pessoas com alguma formação nessa área e eu preciso formar pessoas nessa área para poder também me ajudar na pesquisa, né? Você tem que criar equipes de pesquisadores nessa área. Então, não só capacitar para pesquisa, mas capacitar para entender um pouco essa área. Então, a capacitação pode ser para gestores, para profissionais de saúde ou para outros profissionais que, de alguma maneira, vão precisar desse tipo de formação. Então, a gente tem focado muito nisso e, às vezes, consultoria ou faz algum outro tipo de trabalho, mas, basicamente, é pesquisa e capacitação. Legal. E em relação às pesquisas que vocês vêm conduzindo, né, tem algum tipo de pesquisa que olhe para quais são os custos da saúde mental no Brasil em comparação com outros países, né? E o que a gente pode tirar, ou se é possível tirar algum aprendizado dessas comparações? Quando a gente fala de custo, realmente é um quebra-cabeça no Brasil, porque é muito difícil ter acesso a esses dados, e mesmo quando a gente se propõe a fazer essas estimativas, a gente não consegue ter acesso a muita informação básica. Não existe um orçamento oficial para a saúde mental no Brasil, então é muito difícil fazer qualquer tipo de comparação. A gente sabe, sim, que o Brasil investe menos em saúde mental que outros países, por exemplo, de primeiro mundo, obviamente, mas é muito pouco transparente como é que o orçamento da saúde é distribuído ou não para a saúde mental. Mesmo quando isso, por exemplo, é direcionado para os municípios, cada município pode distribuir isso de uma maneira. Então, a clareza de como isso acontece e o acesso a esses dados é muito difícil. A gente fez estudos, por exemplo, com o CAPES, numa cidade do estado de São Paulo, Rio Claro, que foi uma tese de uma aluna minha de doutorado, e a gente estimou exatamente isso, quanto que, para sustentar aquele CAPES, o custeio vinha de um município ou do estado ou do federal. E o que a gente percebeu é que naquela época de 2015, 60% ou 65% era bancado pelo Ministério Federal. Mas muito recai sobre os municípios, e tem município que tem muita dificuldade econômica para gerenciar esses serviços, né? E a gente fez isso para o hospital psiquiátrico, daí já cai, o orçamento federal já cai para menos de 20% se eu olhar só para a parte de tratamento, não estou falando de hotelaria dos hospitais. Então, você percebe que existe uma irregularidade aí, quanto é muito irregular, como é que é esse valor, você não pode generalizar que todo lugar é assim, né? Esse valor não é generalizável para todo o Brasil, isso só foi um exemplo, né? E o que eu acho importante nessa situação é que se você não tem um orçamento claro, se não tem uma clareza de quanto cada município, estado e federal vai exatamente fatiar para dar para a saúde mental, e qual é o custo total, levando em conta os três poderes, aí, os três níveis, fica muito difícil você fazer planejamento, né? E fica muito difícil você estabelecer o que é prioritário ou não. Então, você tem hoje políticas separadas, por exemplo, você tem políticas voltadas para álcool e drogas, e daí vai alguém, desenvolve uma política e arranja não sei quantos milhões para isso. Só que você não tem uma política voltada para todas as necessidades. Então, por exemplo, depressão e ansiedade deveriam ser prioridades no Brasil pela prevalência, pela incapacitação, pelas necessidades e pela facilidade em você tratar e resolver isso rápido. Só que não existe um projeto no Brasil, não tem um programa específico para ansiedade e depressão. O que você tem é a atenção primária, que recebe em primeira mão, e depois pode ou não ir para um CAPS ou para um outro centro se for uma coisa muito grave. Mas
muitas vezes você não tem uma capacitação adequada na atenção primária para conseguir absorver toda essa população, tratar adequadamente e ter uma interligação adequada com a saúde mental dos especialistas, né, digamos assim. Então, os CAPs ficam com os casos muito graves e você tem um meio aí do caminho que não fica com ninguém, né? Então, falta um planejamento nesse aspecto, né? Eu acho isso, tanto em termos de prioridade, o que é prioritário em saúde mental, e quanto vai se alocar de recursos para isso, e o que se tem de evidência em termos de custo-efetividade. A gente tem muita evidência para ansiedade e depressão, menos evidências para algumas outras coisas, mas os investimentos não seguem essas evidências, né? E, por exemplo, no SUS a gente tem poucas opções de antidepressivos, né? Que não são medicações tão absurdamente caras, elas são muito, em termos de custo, muito parecidas com as outras medicações clínicas, inclusive, de outras doenças. E você, às vezes, tem medicações de alto custo para outras patologias que são importantes também, mas você tem uma variedade importante, maior, às vezes doença ou com menor prevalência ou de outra natureza, e você não tem muita opção para depressão. E, na verdade, os pacientes não respondem igual a tratamento, eles precisariam ter opções diferentes. E eu não vejo ninguém em política em saúde mental nos últimos anos ou décadas levando a questão da depressão e ansiedade a sério, né? E isso é uma coisa que, por isso que também me motivou a chamar atenção, a escrever coisas a esse respeito. Legal, eu vou aproveitar então para te fazer uma pergunta especificamente sobre um artigo que você publicou recentemente, né, que trata sobre por que nosso país, aí, o Brasil, deveria destinar, alocar recursos para o tratamento, para a prevenção de transtornos como a depressão e a ansiedade, né? E aí nesse artigo você traz um dado muito interessante, que é uma estimativa da Organização Mundial da Saúde, que faz uma estimativa de quanto que custa, do ponto de vista econômico, né, a incapacitação que é gerada a partir dos transtornos de depressão, de ansiedade, de pânico, né, e que chega aí a 1 trilhão, né, de reais, esse custo da improdutividade, da incapacitação. Né? Então, queria que Denise, você comentasse um pouquinho para a gente por que é importante esse investimento, e aí fazer uma pergunta específica sobre essa área de promoção e prevenção, né? Você abordou aqui, né, o tratamento no CAPS, e se a gente está aí com muitas dificuldades de implementação da política em saúde mental, tanto do ponto de vista de diagnóstico, tratamento e reabilitação, a gente ainda tem também muita água para percorrer para melhorar nossas políticas de promoção e prevenção, né? Então, quando você fala no artigo, né, sobre a necessidade de alocação em recursos para a saúde mental, para depressão e ansiedade, queria que você comentasse também um pouquinho, se for possível, essa parte da promoção e da prevenção. Uhum. Bom, a questão do artigo, ela começou porque o Dan Shersman, que é um economista da saúde que está na OMS, ele foi convidado a escrever isso, ele fez um estudo e com 33 países, e foi quando ele fez o retorno do investimento, porque que seria importante você investir em depressão e ansiedade, e que se você investisse 147 bilhões até 2030, esses países conseguiriam diminuir o custo da depressão, que era 1 trilhão por ano, né, de dólares. E daí eu fui convidada para poder discutir esse artigo, né, pela revista, e o que eu acho importante, assim, primeiro que esse valor está abaixo do que é na verdade, né, apesar de aparecer que, nossa, é tudo isso, mas na verdade o impacto é maior, o impacto econômico é maior. E quando a gente fala de impacto econômico, não é só produtividade, é pessoas que morrem, é suicídio, pessoas que não vão ser educadas, que não vão para a escola, que abandonam o estudo. Tem vários impactos aí, as pessoas que gastam dinheiro para se tratar porque não acham tratamento, tem vários impactos, empobrecimento de famílias, tudo isso é impacto econômico da doença, né? É lógico que muitas dessas coisas não foram computadas, e ainda assim o impacto é muito grande.
Por que a depressão e a ansiedade é importante investir, né? Quais são os argumentos para isso? Primeiro, né, não só pela questão do sofrimento, isso para todas as doenças, mas ela é uma das principais doenças que é causa de suicídio, então de mortalidade precoce. É uma das principais doenças em termos de incapacidade, ela bate qualquer outra doença física, né? É uma das doenças mais importantes em termos de incapacitação. Tem a questão de você ter, em termos de absenteísmo e presenteísmo, né? A pessoa falta muito por causa da depressão ou está no trabalho, mas não consegue render, não consegue se concentrar. Então, é uma das doenças que mais causa faltas no trabalho, problemas para se concentrar e já está sobrecarregando o INSS no sentido de licenças por auxílio à doença. É uma das 3 primeiras causas de auxílio-doença. Então, ela está impactando vários níveis, né? Tanto em níveis populacional, como se você vai falar em nível individual ou nível de sistema. E quando a gente vai para a questão de custo, o custo para tratar depressão e ansiedade, a gente pode dizer que é um custo muito baixo, ela é altamente custo-efetivo, né? Porque você já tem antidepressivos, você já tem alguma coisa no SUS, você já tem profissionais no SUS. Eu acho que o que faltaria aí seria um pouco mais de treinamento ou protocolos, ou um direcionamento melhor para fazer mais rastreamento e melhor cuidado. E se você pega uma depressão ou ansiedade no começo do problema, muitas vezes você não precisa da medicação. Então, isso que você está falando de promoção de saúde, a gente não consegue evitar uma doença mental como a gente consegue evitar uma infecção quando tem vacina. Mas se você consegue agir nos fatores de risco ou nos primeiros sintomas mais leves, você consegue evitar, muitas vezes, que essa pessoa vá para um caso grave e precise usar serviços de saúde ou cada vez mais, ou, de repente, sua hospitalização. Além do mais, você consegue tratar isso relativamente rápido, é baixo custo, muitas vezes não precisa de medicação, quando é um caso inicial, e, às vezes, medidas psicológicas são suficientes. Tá? O problema passa a ser que, a partir do momento que a pessoa tem uma depressão e essa doença é recorrente, ela pode ter muitas comorbidades com outras doenças físicas, por exemplo, doenças cardíacas, câncer, diabetes, uma série de outras doenças. Elas vão ter um prognóstico pior quando elas têm essas doenças, então elas têm um risco também de adoecer mais do ponto de vista físico e de ter um prognóstico às vezes pior. Então você vai acabar gastando a comorbidade também, né? Então, isso vão sendo complicações que a doença gera a longo prazo. Então, é muito importante isso também, né? E a questão de você tentar evitar suicídio, né? Se você consegue evitar casos mais graves, de alguma forma, você consegue monitorar esses casos. Então, a questão de promoção, eu acho que você tem que pensar a promoção em saúde mental em várias perspectivas, né? Tanto na questão de estilo de vida mais saudável, como ter uma identificação precoce de qualquer sintoma ou situação de risco, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que crianças que sofrem violência ou abuso na infância, essas crianças, quando crescem, elas podem ter mais problemas de saúde mental, podem ter mais depressão quando crescem. Então, se você pode agir em todas as fases da vida da pessoa, antecipando e evitando determinados eventos estressores, eventos de risco. Então, a gente sabe hoje que a primeira década, principalmente os primeiros 3, 4 anos da vida de uma criança, eles são determinantes na saúde e no desenvolvimento dela futuro, inclusive na saúde mental e desenvolvimento de doenças mentais no futuro. Então, se você conseguir agir em todos esses fatores, você ajuda sim a diminuir os agravos em saúde mental depois, né? Então, é muito importante você conhecer quais são esses fatores, né? E 75% das doenças mentais, elas vão começar antes dos 20 anos de idade, né?
A maioria começa muito cedo. Então, é muito importante essa prevenção que você está falando, né? Perfeito, Denise. Acho que você trouxe muito bem, né, a questão de como esses fatores de risco, esses agravantes, né, a literatura também fala nos determinantes sociais da saúde, né, então você trouxe exemplos da infância, a gente poderia falar o gênero, né, a gente tem taxas que mostram que os homens, eles buscam ajuda quando já é muito tarde, então você tem dados de suicídio, de mortes por suicídio maiores na população masculina, enquanto você tem alguns transtornos mentais com prevalência maior nas mulheres, não necessariamente por uma questão biológica, mas porque as mulheres às vezes costumam buscar ajuda mais cedo, então a gente tem taxas mostrando, né? Tem outros estudos que relacionam a violência contra a mulher, a violência doméstica, à possibilidade de desenvolvimento de algum transtorno. Então, a gente tem diversos determinantes sociais, que são esses fatores de risco que podem agravar e que precisam ser enxergados, né, pelos profissionais da saúde para que a gente ataque isso e faça essa promoção e prevenção. Acho que você trouxe perfeitamente esse tema, Denise. Sei que é difícil, né? A gente tem aí desafios de transparência no Brasil para entender quanto que a gente gasta com saúde mental. E aí eu queria bater nessa tecla, né? Na pergunta anterior, você falou muito bem desses desafios. Existe no Brasil, e salvo engano, sei que não, mas existe previsões constitucionais de orçamento que são destinados para a saúde mental? Primeira pergunta. E a segunda, ainda nessa linha, falando sobre orçamento, a gente sabe quanto que custa hoje uma internação, quanto que é a média que a gente gasta no país, considerando todos os estados e municípios, quanto a gente gasta com a compra de medicamentos antidepressivos, né? Estou fazendo duas perguntas para ilustrar um pouco a grande questão que é: quanto a gente gasta com saúde mental e qual que seria um padrão recomendado pela OMS, né? Por países que têm uma política desde a promoção ao tratamento e reabilitação de pacientes com transtornos mentais que seja mais adequada. Uhum. Bom, a gente não sabe, eu não saberia te responder porque não tem um orçamento claro em saúde mental, né? A gente não sabe. É muito difícil recolher todos esses dados, mas a gente tem vários estudos e, por exemplo, alguns que vão avaliar custo de internação, a gente mesmo já fez alguns que vão avaliar custo de CAPS. O governo federal, muitas vezes, ele solta os valores de quanto que ele está investindo em CAPS ou quanto que ele já investiu. Mas é muito difícil você agregar as informações entre quanto que o federal gasta, quanto os municípios gastam, quanto os estados gastam. Então, as coisas estão muito fragmentadas. É muito difícil você consolidar tudo isso. Então, você tem que fazer várias pesquisas aí para você conseguir juntar. Até há pouco tempo atrás, você tinha relatórios quase que anuais do Ministério da Saúde sobre saúde mental em dados. Cada vez mais eu não vejo mais esses resultados, cada vez é mais superficial esses dados, a gente não tem muito acesso, né? Você tem que, então isso é um problema. A gente sabe, saiu recentemente estudos sobre custo de internação e custo de antipsicóticos, principalmente, tem muito sobre custo de antipsicóticos. De antidepressivos, eu não vejo muitos estudos assim focando em antidepressivos. Tem alguns, mas são menos, né? Eu não saberia te dizer o valor, mas eu acho que precisa fazer. Agora, em relação ao quanto que é o ideal, né? É muito difícil a gente se comparar o tempo todo com a Europa e Estados Unidos, porque a gente não é país de maior renda, né? Eles gastam de 5% a 10% do PIB com saúde e uma boa parcela desse gasto com saúde é voltada para a saúde mental, em geral mais que 5% do orçamento da saúde. Isso varia muito de país para país, ou isso não existe assim uma regra. A gente sabe que os países de baixa e média renda não chegam a gastar nem 1% do orçamento da saúde para a saúde mental. Aqui se fala em 2,5%, mas esses são estudos muito parciais, não é um estudo que você tem uma acurácia total sobre quanto realmente se gasta. E a gente precisa ter isso sempre, né? A gente precisa ter
uma linha, né, um histórico sobre esses custos, e a gente não tem, né? Então, a gente pode ter sobre gastos de um determinado setor, sobre gastos de outro setor, e nós temos um outro problema, porque na saúde, dos 8,5%, 9% do PIB, né, que o Brasil gasta com saúde, os gastos públicos, o investimento é 3,5% a 4%. Na verdade, a maior parte desse investimento está no setor privado, ou estão recaindo nas famílias também. Então, quando recai nas famílias, a gente vai falar de gastos out of pocket, né? É a família que banca. Então, nós temos um sistema unificado de saúde que é público, gratuito, mas, ao mesmo tempo, esse custo está caindo para fora do SUS também, na hora que está caindo no setor privado e está caindo nas famílias. E isso, eu não vi estudo computando o quanto que as famílias estão gastando com depressão e ansiedade. Porque é muito comum, às vezes, mesmo em serviço público, a pessoa não responder a tratamento do que é disponível do SUS e ela ir comprar medicação, outra que não está no SUS, para tentar se tratar. Então, esse custo vai para além, né, do serviço público também. Perfeito, Denise. Acho que você trouxe aí pontos fundamentais. Até compartilho com você uma experiência recente, né? Eu estou aqui num grande esforço de tentar entender quanto custa a saúde mental no município de São Paulo. E aí eu fiz diversos pedidos pela LAI, pela Lei de Acesso à Informação, à Secretaria Municipal de Saúde, questionando quanto a gente gasta com medicamentos antidepressivos, com antipsicóticos, com calmantes, com CAPS, com os SECOS, que são centros de convivência que a gente tem. Todos os equipamentos, né, a gente tem aí desde unidade de acolhimento, a gente tem psiquiatras que atendem o BES, então tentar fragmentando cada uma das políticas que a gente tem dentro do SUS, né, e estimar quanto custa. E existe uma dificuldade muito grande. Então, a primeira resposta que eu tive foi negativa. Foi, olha, a gente não tem acesso a essa informação porque a gente, e esse é o modelo que a gente adota no SUS, que tem diversos benefícios, mas também há quem traga diversas críticas, que é a contratualização de resultados, né? Então, a gente tem aí as organizações sociais, as famosas OSs, que gerem os equipamentos públicos, e como a gente tem contratos, né, na cidade de São Paulo, a gente divide o território do município de São Paulo em 23 regiões, e cada região está contratada, né, com uma dessas OSs. Então, para a gente entender o custo, de quanto custa a saúde mental em São Paulo, a gente tem que entrar nos 23 contratos, entender quantos são os desembolsos para os CAPs, para as residências terapêuticas, quanto que vem da judicialização. É muito segmentado, né? Então, só reforçando aqui o que a Denise trouxe, eu acho que a gente tem uma dificuldade no Brasil de estimar dentro do sistema público, e aí, como ela trouxe, quando a gente vai para o privado, essa dificuldade aumenta, né? A gente tem diversas das medicações que são oferecidas no SUS, psiquiátricas, elas são genéricas, e aí há psiquiatras que vão questionar e falar, não, peraí, o efeito desse medicamento especificamente, o do genérico não é tão bom, se você tem condição de tentar buscar o remédio de referência, e aí a gente cai nesse custo de quanto as famílias gastam, né? E são medicações caríssimas. Então, eu acho que é um ponto que, assim, a gente precisa falar sobre ele para elucidar, né? E a gente ter uma noção, quanto que a gente está gastando de fato do PIB com saúde e quanto disso é saúde mental. E aí esse dado que você me traz, Denise, é bastante chocante, né? De a gente ver que é tão pouco que é destinado à saúde mental. E aí eu vou perguntar, para finalizar também, para a gente não se estender, acho que é um papo que a gente pode continuar e conversar mais sobre, mas queria te fazer uma pergunta final, que saindo um pouco do tema aqui que a gente vem falando só de saúde mental, trazendo um pouco para o contexto em que a gente está vivendo, né, com aí a crise deflagrada com o novo coronavírus, né, a gente vê que o tema da saúde pública, especialmente, ele chega à agenda com força, então está todo mundo discutindo o tamanho do SUS, como aumentar o não recurso. E aí a pergunta que eu te faço para a gente finalizar, você que é grande conhecedor, especialista de orçamento, né, na saúde mental e conhece muito sobre esses dados, te pergunto sobre
uma previsão de futuro. A gente não consegue, né? Claro, é muito difícil prever futuro, mas na sua opinião, você acha que trazendo o tema da saúde pública e da saúde mental, porque ela também está aparecendo na agenda, né? A gente vê diversas lives sobre saúde mental acontecendo. Esse tema, ele chegando na agenda, você acha que existe a possibilidade da gente conseguir reverter a emenda constitucional 95, que foi aprovada e que põe aí o tal do teto dos gastos, né? Isso significa uma redução do orçamento de saúde pública, né, no Brasil, e dentro dele, possivelmente, reduções do orçamento de saúde mental. Na sua opinião, você acha que dá para reverter esse cenário, né, que ganhando força política, o assunto da saúde, a gente consegue caminhar para um momento de ter mais orçamento, já que a gente está vendo que é necessário para promover a saúde e a gente se prevenir de novas pandemias, né, e de novos momentos em que a gente coloca o nosso sistema único de saúde na sua exaustão? Uhum. Bom, em primeiro lugar, eu sou cientista, eu não tenho bolas de cristal para prever o futuro, né? Mas eu vou tentar falar um pouquinho em cima do que você falou. Assim, a saúde mental, ela é relegada para segundo plano quase sempre, e não é só no Brasil, em quase todos os lugares do mundo. Existe um estigma aí, uma dificuldade de lidar com a questão da saúde mental muito grande. Tem estudos mostrando que as pessoas reconhecem o problema que a saúde mental traz, a incapacidade que a saúde mental traz, mas se você pergunta para elas, então, se você acha que a saúde mental é o que dá mais impacto, você estaria disposto a investir mais em saúde mental do que outras doenças? E daí as pessoas respondem que não, que precisa investir mais em doença física. Então, tem uma questão aí do estigma, do preconceito, que apesar das pessoas perceberem que a saúde mental é importante, existe uma resistência em investir em saúde mental. Além da resistência, existe também uma ignorância de saber os resultados que você pode obter com as ações de saúde mental, né? Então, as pessoas acham que os atendimentos, ou sei lá, que a assistência não vai mudar esse cenário, né? Então, isso é uma questão. Agora, se vai dar para mudar ou não, né? É muito difícil saber se vai dar para mudar ou não. Eu espero que as pessoas comecem a refletir mais, que essa experiência, de alguma maneira, sirva para alguma coisa. Porque se a gente parar para pensar em relação à ciência, até muito pouco tempo atrás, também era orçamento quase zero e ninguém levava a sério a ciência, e de um dia para o outro as pessoas descobriram que ciência é importante, né? Eu espero que eles também percebam que saúde mental é importante. Mas o que eu queria falar é o seguinte: no meio dessa pandemia, obviamente que num primeiro momento tem os efeitos do confinamento, do susto, do medo, então tudo isso é esperado, a gente espera que as pessoas fiquem mais ansiosas, mais assustadas. Do ponto de vista de saúde mental, a gente espera uma piora. Porém, a gente espera que essa piora vá aumentar, né? Mesmo que essa pandemia passe nos próximos semanas, meses, ou sei lá quanto tempo for, nós vamos ter um aumento aqui de casos de saúde mental, de casos psiquiátricos, desde estresse pós-traumático, às vezes tentativas de suicídio, depressão, ansiedade. Nós vamos ter um aumento, sim, de demanda nos próximos meses, ou até mais que isso, 1 ou 2 anos depois que passar isso. Isso estou falando na hora que já tiver uma solução, porque enquanto a gente ficar nessa insegurança, isso se alastra. E toda vez que você tem um caso agudo, assim, de afetar a tua própria vida, você aumenta o risco de doenças mentais e problemas mentais. Então, vai aumentar a demanda, vai aumentar a necessidade, e talvez as pessoas, se dando conta dessa necessidade, consigam pressionar. Na hora que você fala de reversão política, eu sempre pego o exemplo da AIDS. A AIDS também começou com muito estigma, e ela só conseguiu muito dinheiro, muitos recursos, muita visibilidade, a partir de movimentos políticos das famílias, dos pacientes, de ONGs, etc. Então, assim, aqui no Brasil ainda, as famílias de pessoas com doença mental e todas as outras instituições ainda não têm uma atuação tão forte quanto deveriam ter. Eu vejo na Inglaterra, eles determinam políticas, essas ONGs, essas associações. E aqui a gente não tem algumas como é que se fala, iniciativas
mas você não vê essa presença forte na política mudando esse cenário, como a gente vê para as outras áreas, como a AIDS, por exemplo. E eu acho que esse é o único caminho. O público pressionar, nós queremos mais atendimento em saúde mental e as nossas necessidades, e isso é possível, tem tratamento eficaz, tem possibilidade, entendeu? Cabe no orçamento do SUS, não é nenhuma coisa absurda. Então, assim, dá para reverter, tudo na vida dá para reverter, menos a morte, entendeu? Mas o problema não é só uma questão de dar para reverter, eu acho que é vontade política, conscientização da população, é todo um movimento aí, dados que a gente possa mostrar, né? Eu acho que tem que ser uma coisa baseada em evidência, e nós temos que ter um plano, né, para a saúde mental, um projeto bem delineado, quais as prioridades, como vão ser os investimentos, e não ficar só na moda, esse ano eu invisto em depressão, ano que vem eu vou investir em outra coisa, entendeu? Nossa, perfeito, Denise. Acho que eu não poderia me sentir mais contemplada. Estou aqui balançando a cabeça com cada frase sua dessas finais e com tudo que você falou, assim, mas de fato concordo muito com a comparação que você fez da importância da batalha social que foi, né, da ST-AIDS aqui. Hoje a gente tem uma política fenomenal quando a gente conversa com qualquer Secretaria Municipal de Saúde, qualquer município no Brasil, a gente tem um orçamento para DST-AIDS estruturado, a gente tem esse remédio, ele está chegando, né? A gente tem poucas mortes por AIDS, que elas foram evitadas, né? A gente tem a prolongação, então eu acho que é uma analogia muito, muito pertinente que você traz, e concordo que a gente precisa batalhar por isso e ter planos estruturantes e não de curto prazo, né? Acho que, como você bem colocou, a pandemia, né, e toda a crise que a gente está vivendo e que não tem precedentes nos últimos anos, e que a gente ainda não tem certeza, né, muito difícil, não temos nenhuma bola de cristal, e cientistas estão fazendo muito esforço, um trabalho muito árduo para buscar vacina, medicações, estudos, e a gente não tem como prever ainda quais vão ser os impactos econômicos e sociais, mas como você bem colocou, a saúde mental bem possivelmente vai ser afetada, né? Então a gente precisa aproveitar esse momento para transformar isso numa luta política, sim, né? Se a gente sabe que a gente precisa de mais orçamento e que o Sistema Único de Saúde hoje ele não nos atende dentro da saúde mental, a gente precisa buscar por ter um Sistema Único de Saúde com mais investimento em saúde mental, com mais profissionais, né? Que os dados de São Paulo revelam que a gente tem poucos leitos, poucos psiquiatras, então a gente precisa de força, e talvez esse momento, por mais que traga tantas dificuldades, tantas complicações, talvez ele nos sirva para a gente conseguir buscar e atingir novos patamares na nossa saúde pública. Acho que é isso. Se você quiser fazer alguma consideração final, doutora Denise, eu agradeço demais sua participação, acho que foi uma conversa muito rica. Vou colocar aqui embaixo, depois no vídeo, o link para o centro de pesquisa que a Denise trouxe aqui para a gente, também a mini bio dela, contando um pouquinho. Então, muito obrigada, Denise. Obrigada a você. O que eu queria falar, eu acho que assim, a questão da saúde mental, ela não é uma coisa isolada, né? Saiu um relatório no Lancet há 2 anos, há 3 anos atrás, e saúde mental ela está alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Ele está alinhado com todos aqueles objetivos. A saúde mental ela é vital para todos aqueles objetivos. Então, tem que ser visto de uma maneira mais sistêmica e se alinhar a esses objetivos de uma maneira global, né? Eu acho que todo mundo sai ganhando com isso, né? Então, eu queria agradecer o convite e espero ter contribuído de alguma forma. Perfeito, contribuiu muito. Vou também encontrar a disponibilidade desse artigo da Lancet para colocar aqui para o pessoal poder acessar. E reforço aí meus agradecimentos, Denise, muito, muito bom a nossa conversa. Parabéns pelo trabalho de pesquisa e de clínica também. E é isso, muito obrigada. Boa sorte aí nesse momento de crise. Espero que todos estejam aí se cuidando também. Boa sorte. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.